Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de matemática. Sou a professora Dali e hoje vamos trabalhar sistemas de numeração decimal. Na aula anterior nós vimos algumas representações, tá? Vimos a forma do ábaco, do material dourado e também o quadro valor de lugar, que é esse que vocês vão ver aí na telinha. Vamos relembrar? Esse quadro aí, que muitas vezes a gente apresenta para vocês, né, na escola, que a primeira classe é as unidades, é a primeira, segunda e terceira ordem. Na segunda classe a gente vai trabalhar os milhares, que é a quarta, quinta e sexta ordem, e assim por diante. Depois dela nós temos o milhão, o bilhão, o trilhão, tá? Nesse quadro aí, a gente trabalha com vocês na escola, lembrando que o número não tem fim. Então, inicialmente, a gente trabalha as três, unidade, dezena e centena. Depois a gente passa para os milhares, também unidade, dezena e centena de milhar. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa representação usando esse quadro e as formas de representação dessa numeração, tá bom? Para iniciar, como eu falei, aqui está o quadro. A gente vai relembrar aí. Então, aqui no quadro a gente vai ver unidade, dezena e centena. Que esses três aqui é o que a gente vê de início na escola, que a gente apresenta para vocês. E assim por diante, os outros. Por isso que esse aqui é o início, e depois vocês aprendendo isso aqui, vocês conseguem fazer os demais em diante, tá? Aí tem a primeira ordem, a segunda e a terceira ordem. Primeira, segunda e terceira ordem, eu estou me referindo à unidade, dezena e centena, exatamente nessa ordem, tá? Eu estou me referindo à classe das unidades. Quando a professora fala unidade, dezena e centena, sempre está trabalhando isso com vocês, né? Aí a gente começa a inserir para vocês a unidade de milhar. Não é mais unidade simples, é unidade de milhar. Por que eu falo milhar? Eu estou inserindo já os mil, 2.000, 3.000 e assim por diante. Quando eu falo dezena, 10.000, 100.000, tudo é unidade de milhar, que é quarta, quinta e sexta ordem. E assim por diante as outras. Lembrando aqui, ó, os milhões. Depois disso eu tenho o quê? Bilhões, trilhões, quadrilhões e assim por diante. Lembrando que o número não tem fim, tá? A gente segue esse número aí. Vocês estão vendo a ordem que eu estou seguindo, né? Da minha direita, ó, para a esquerda, ok? Da minha direita para a esquerda. Quando a gente trabalha essa questão dessa ordem, essa posição da direita para a esquerda, é também na representação quando a gente for escrever. Por exemplo, a professora ditou lá um número para você, 1.100. Às vezes vocês podem escrever dessa forma, olha só, minha escrita, ó. Vamos lá? A professora falou 1.100. Você vai lá e escreve 1.000, você sabe que 1.000 é assim, né? 1.100, ó. Ok? Muitas vezes a gente quer escrever da forma que a gente escuta, né? 1.100. E não, a gente tem que ter esse cuidado. Porque um número faz parte do outro. Eu represento ele dessa forma aqui, ó. 1.100, ó. Se eu escrever ele da forma que eu escrevi aqui, ó, como você viu no registro, ó, não está certo, não está correto, tá? Eu represento ele 1.000 mais o 100, então é 1.100 dessa forma, e usando o quadro valor de lugar, por isso que ele ficou registrado dessa forma aqui, ok? Não é dessa forma. E muitas vezes a gente escuta a professora falar 1.100, 1.200, e você quer colocar 1.200, aí você escreve um número muito extenso. E tem que ter esse cuidado na hora que a gente for registrar números, tá bom? Mesmo que seja um ditado, às vezes a gente fala ditado, a gente pensa logo só em português. Mas quando a gente fala ditados números, a gente também tem que ter esse cuidado na hora que a gente for representar, fazer esse registro por extenso. Seja a representação do número em si ou a palavra em si, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, por isso que é importante aprender essa posição aqui. Essa ordem aqui, ó, para me lembrar onde fica a unidade de milhar certinho e o 100, ó, que é o 100 certinho representado aqui. Que fica um dentro do outro, faz parte do mesmo número aqui. E se eu for me estender registrando da forma que eu escuto, eu vou estender um número bem maior. Vou entrar lá na casa dos milhões, bilhões, e totalmente diferente do número que a professora falou. Vamos trabalhar algumas representações desse número, tanto na representação do número em si, quanto a escrita agora, tá bom? O primeiro número que a gente vai ver é esse aqui, ó,
Vamos ver aqui comigo. 306. Deixa eu só apagar isso aqui, pra gente não nos confundirmos. 306. Olha só, eu vou fazer a escrita dele aqui ao lado. 306, ó. Eu acabei de decompor o número, 306. Mas no meu registro, a forma que eu vou escrever, ele fica, ó, a escrita dele, ó. 306. O número que eu acabei de decompor, colocar em partes, né? 306. Não tem dezena. Tanto é que na dezena tem o zero. Lembra da representação do ábaco que nós fizemos? Vamos para o próximo, ó. Olha a escrita dele, ó. 785. Já tentou escrever como é que é o 785? Vamos ver se você escreveu certinho aí. O 785. Ele fica dessa forma. (785). Se eu for decompor esse número, ele fica como? Vamos decompor aqui, ó. 785. Olha só. O número que eu acabei de escrever ali. Ele fica 785. Mas a escrita dele fica, o registro, o numeral fica dessa forma, 785, e a escrita, ó, 785. Ok? O próximo, ó, 1118. Olha que número eu tenho aqui, ó. 1000. Na classe das unidades de milhar aqui, ó. 1000, ó. Unidade de milhar. 1000, porque, ó, unidade da classe dos milhares. Ok? Eu tenho 1118. Se eu for decompor esse número, fica como? 1000, que olha só, 1100, 100, não é isso? E 18, lembra o 18? Que é o 10 mais 8. Olha só como decompus o número, ó. 1118. Ele fica como? Vamos fazer o registro dele. A escrita dele fica dessa forma. 1118. Ok? Vamos para o próximo, ó. 107, ó. Eu tenho escrito aqui, 107. Eu tenho 100 e o 7, ó. 107. A escrita dele fica como? Olha só. 107. Lembrando, ó, que não tem, ó, dezena, ó. Só tem 100 e as unidades, né? O 7 aqui, ó. 107. Se eu for representar isso aqui, ó, usando quadro e valor de lugar, lembra? Vamos usar aqui o quadro desse número aí, ó. 107, ó. 107, ó. Dezena, ó. A representação dele, o zero, fica na dezena. Por isso que na escrita dele, eu coloco 107, ó. Não tem dezena, se você observar. Ele não tem dezena aqui, ok? Só tem as centenas e unidade. E assim por diante na representação desses números. Vamos para o próximo, olha só, o próximo exemplo. 938, tá? 938. Na escrita, o número, eu coloco como 9, o 3 e o 8. Lembrando que esse número é como 938. Eu dividindo ele nas partes que ele compõe, ó. Centena, dezena e unidade. Mas a escrita, a representação do número é 938. 938. Ok? Vamos para o próximo, ó. 648. Como é que é o 648? Já escreveu ele aí?
Lembra como é que é o 648? Vamos ver se você registrou certinho. É 6, 4 e o 8. Ó. 648. Ok? Vamos para o próximo. 1020. Ó. 1020. Como é que é a representação dele? Ó? Olha só. A escrita dele é dessa forma. 1020. 1020. Se eu separar eles em partes, é 1000, lembra do 1000? Mais 20. Ó. E eu juntando, eu registro ele dessa forma. Para poder mostrar, né? Para professora, se caso for um ditado, ó, 1020. Ok? Observar direitinho o número citado. O próximo, ó, 336, ó. 336. Como é que eu faço o registro desse número? Eu escrevo, ó, 336. Aí eu decomponho, ó, 336. Passo dessa forma. O próximo é 157. 157. Registro desse número. Eu escrevo, ó, 157. 157. Aí eu decomponho 157. Ó. Okay. E o próximo, 608. Lembra como é que é o 608? A escrita dele, como é que é? Olha só, escrita numérica, a representação do algarismo é 6, 0 e 8. É o número 608. Decompondo, fica 608. Então, se a professora representar lhe der dessa forma, você já sabe que juntando você vai formar esse número, 608. E a escrita por extenso é dessa forma. E essas são as representações de números decimais que nós temos aí. Tá? Nós trabalhamos algumas representações, a decomposição e a escrita por extenso. Então, tem essas três formas que a gente pode ter contato com esses números. Tá bom? Nossa aula fica por aqui. Já aguardo na próxima a gente fazer outras atividades com essa numeração e a gente aprender mais. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras que a gente tem preparado com carinho para vocês, tá bom? E te aguardo na próxima. Tchau, tchau.